Glória a Deus. Como vocês estão? Boa noite. Você que está aí na tua casa, eu não sei onde você está. Você pode estar na sua casa, no seu carro, no seu quarto, na casa de algum amigo. Talvez você até esteja no hospital, escutando a gente. E o meu desejo é que, aonde você estiver, que a mensagem do Espírito Santo, ela te alcance de uma forma extraordinária e que ela transforme a sua vida, cure a tua vida, cure a tua alma, traga vida ao que está morto dentro de você, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos fortalece cada vez mais, nos dá poder. É isso que o nosso Deus faz. E nossa esperança e toda a nossa fé tem que ser depositada somente nele. Amém? Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre como chamar a atenção de Jesus. E hoje a gente vai focar em 3 personagens bíblicos que fizeram isso de maneira incrível e que podemos aprender muito com eles. E esses personagens que a gente vai ler sobre eles e falar sobre eles, eles tiveram uma atenção completamente diferente de Jesus. E eles cativaram a admiração de Jesus nessas situações que nós vamos ler. Então hoje eu queria falar um pouco como a gente pode aprender com esses personagens a chamar a atenção de Jesus. A falar para o Senhor: Deus, eu estou aqui. Ele olhar para a gente e falar assim: filho, eu estou impressionado com você. Então a gente vai ler um pouquinho, vai caminhar pela Bíblia. Então, primeiro, a gente vai ler Marcos 5, dos versículos 25 ao 34. E ele diz assim: uma mulher que estava sofrendo, talvez a sua linguagem, se você estiver abrindo aí na tua casa, tua linguagem esteja um pouco diferente, porque eu estou lendo aqui na versão A Mensagem. Ela é uma linguagem contemporânea, então ela tem uma linguagem um pouco diferente da NVI, NTLH, Almeida. Então ele diz assim, Mateus 5, no versículo 25 ao 34. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior do que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos disseram: como assim? A multidão empurra e aperta por todo lado e o Senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. E Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada e seja curada desta doença. O segundo texto está em Marcos 10, do 46 ao 52. E ele diz o seguinte: depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos discípulos e por uma multidão. E um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, ele começou a gritar: filho de Davi, Jesus, misericórdia, tenha misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou: tragam-no aqui. Eles foram e chamaram: hoje é o seu dia, ele está chamando você, levante-se. Jogando longe a sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. E Jesus perguntou: o que quer de mim? E o cego respondeu: Senhor, eu quero ver. E Jesus respondeu: siga o seu caminho, sua fé salvou e curou você. No mesmo instante ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada fora. E o nosso terceiro texto e terceiro personagem está em Lucas 7, no versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir em minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: faça isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeito estado. Nós vemos aqui 3 personagens que chamaram a atenção de Jesus. Primeiro, a gente vê uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença. Segundo, a gente vê um cego. E terceiro, a gente vê um oficial romano que queria apenas que seu servo fosse curado. E esses 3 chamaram a atenção de Jesus por causa da sua fé. Por causa da fé que eles depositaram em Jesus. Jesus caminhava por muitos lugares naquela época. E a Bíblia diz que o ministério dele era feito de curas e milagres. Vai dizer ainda que se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez enquanto andava aqui, não ia caber no livro. E aquelas pessoas e esses 3 personagens ouviam falar sobre Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, provavelmente, ela nunca tinha visto Jesus tão perto. Porque aquela mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. E conforme a lei judaica, aquela mulher ela não podia estar perto de ninguém, porque onde ela fosse, o lugar estaria impuro. Então, provavelmente ela nunca viu Jesus. Talvez ela viu de uma janela bem longe, ou talvez ela só escutou falar sobre ele. O cego é a mesma coisa, ele não enxergava, ele apenas ouvia falar. E o soldado, o oficial, ele nem quis chegar perto de Jesus porque ele não se achava digno. Então eram pessoas que apenas escutavam sobre Jesus, mas mesmo assim confiavam nele. E essas 3 pessoas necessitavam de um milagre. E ainda mais nesse momento que a gente está passando, essa segunda onda que está acontecendo do coronavírus, ela está mais devastadora do que no ano passado. E isso muitas vezes amedronta, nos deixa com medo. A gente vê pessoas próximas sendo internadas, entubadas, pessoas próximas morrendo. E isso mexe com o nosso coração.
E às vezes a gente questiona onde está Deus, onde Jesus está em tudo isso. E talvez você esteja procurando formas de chamar a atenção de Jesus para você, para Ele atender às suas orações, para Ele atender ao seu milagre. E esses três personagens, essas três situações, elas seguem um padrão. E é sobre esses padrões que eu quero falar um pouco nessa noite. E que a gente vai aprender um pouco com a ação e como essas pessoas agiram. Vamos aprender com a vida dessas pessoas. Então a primeira coisa que precisamos fazer para chamar a atenção de Jesus é reconhecer quem é Jesus. As três situações, existia uma multidão em volta de Jesus. Uma multidão. Diversas pessoas seguindo Jesus para lá e para cá. Mas apenas nessas três situações, 3 pessoas chamaram a atenção de Jesus. A Bíblia vai falar em Marcos 9, que os discípulos de Jesus estavam saindo de Cafarnaum, indo para Cafarnaum, e Jesus perguntou: o que o povo fala quem eu sou? Calma aí, não é o 9, é o 8. Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo diz quem eu sou? E eles responderam: alguns pensam que o Senhor é João Batista, outros acham que é Elias, e há quem pense que é algum dos profetas. A multidão seguia Jesus, porém não fazia a mínima ideia de quem ele era. Eles não tinham noção de quem era Jesus. Os judeus acreditavam no Messias, mas não um Messias como Jesus veio. Eles viam o Messias como um líder político que ia livrar Israel do poder de Roma. Mas não, Jesus veio para nos tirar do poder do pecado. Mas aquelas pessoas não viam Jesus como Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador de Israel. Mas o mais interessante é que essas 3 pessoas reconheciam quem ele era. Como eu falei, as 3 pessoas nunca chegaram perto dele, porém sabiam quem ele era. Você vai ver na história do cego, que ele vai começar a clamar: Filho de Davi. Aquele homem sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, era o Salvador. E, irmão, nem os irmãos de Jesus acreditavam que ele era o Messias. Os caras só foram acreditar depois que Jesus ressuscitou. E essas 3 pessoas sabiam quem era Jesus. Um oficial que não era judeu, era um gentil, e ele sabia do poder de Jesus, ele tinha fé no poder que Jesus tinha. E uma outra coisa, aquele oficial, ele entendia a autoridade de Jesus, porque ele vai dizer aqui: você não precisa vir na minha casa. Eu sei como é o princípio de autoridade. Eu tenho pessoas acima de mim que eu respondo a elas. Eu tenho pessoas abaixo de mim que, se eu digo para elas fazerem, elas vão fazer. E assim como o Senhor tem poder sobre cura e sobre tudo que existe, se o Senhor falar, vai acontecer. Esse oficial, ele tinha completa noção da autoridade de Jesus sobre tudo e todos.
E o que me chama mais atenção aqui, e que nós devemos trazer para a nossa vida, a gente vê uma multidão que segue Jesus por todo canto, mas não tinha noção de quem Ele era. E quantos de nós estamos caminhando com Jesus há tanto tempo, mas ainda não sabemos quem Ele é? Ainda não temos noção da autoridade que Ele tem. Que a nossa vida com Deus não venha a ser pautada em apenas cultos aos domingos, lives, músicas cristãs ou pregações no YouTube. Mas que nossa vida com Deus venha a ser pautada em reconhecer quem Ele realmente é e o que Ele pode fazer. Talvez, se você nunca reconhecer quem Jesus é, você pode caminhar com Ele a vida inteira, porém nunca vai vê-lo. Então, eu te chamo a aprender com essas 3 pessoas. Caminhe com Jesus e saiba quem Ele é, para que você chame a atenção dEle para você. E nunca se acostume em andar com Jesus. Nós, dos jovens, algumas pessoas dos jovens, né? A gente da liderança dos jovens, nós estamos fazendo um devocional e a gente sim faz um encontro em lives, nas segundas e nas quintas, onde a gente está lendo o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E o propósito disso tudo é aprofundar a nossa intimidade em Deus e entender o nosso propósito na vida cristã. E ontem a gente estava falando sobre isso, e a gente até estava falando sobre como você acha que a sua vida com Deus deve melhorar? E a nossa resposta, ela sempre tem que ser sim, precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Não quer dizer, pode ser que minha vida com Deus está muito boa, mas a gente não pode se acostumar no nível em que estamos. A gente precisa ir sempre mais fundo. Precisa querer conhecer mais e ter mais intimidade. O nosso Deus é grande, mas Ele é acessível. E Ele quer mostrar o coração dEle a nós. Ele quer se revelar a nós. Então nunca caia no costume de andar com Jesus, mas queira sempre conhecê-lo mais, amá-lo mais, se apaixonar cada vez mais por Ele. É assim que conhecemos a Ele. Não pense, já estou na caminhada com Jesus há 40 anos, 45, 50, tem uns que já estão até 70. Cadê? A irmã Nilson está aí assistindo? Mas a nossa vida com Deus nunca é o suficiente. A gente precisa querer ainda mais e ir mais fundo. Esse é o primeiro passo para chamar a atenção de Jesus. O segundo passo é: não pare de clamar. A gente vê que o cego Bartimeu, ele clama e grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu imagino que ele deve ter ficado por muito tempo gritando, porque tinha uma multidão com Jesus andando, e aquele falatório, imagina para conseguir escutar a voz daquele homem. Então aquele homem deveria estar gritando alto e por muito tempo. E ele chama a atenção de Jesus, porque em um momento Jesus escuta o clamor dele e fala assim:
Quem está me chamando? Manda esse homem vir até mim. Então a segunda coisa que precisamos: nunca pare de clamar. Nunca pare de clamar. Talvez você tenha lutado por muito tempo, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos lutando contra aquilo, 12 anos, indo a médicos, gastando todo o seu dinheiro, mas ela não cansou de lutar. Ela não cansou de lutar. E Jesus, muitas vezes ele pergunta para as pessoas que estão querendo o milagre dele. Ele chega e pergunta: o que você quer que eu faça? Um exemplo muito grande é aquele homem do tanque de Betesda. Aquele homem estava há 35 anos naquele tanque e queria um milagre. E aí Jesus chega nele e fala assim: o que você quer de mim? E eu sempre pensei assim, é uma pergunta meio óbvia. Uma pergunta meio óbvia. Mas ali, a pergunta de Jesus, ele gostaria de saber: você ainda quer? Ou você já lutou demais e desistiu? Essa é a pergunta de Jesus ali. Talvez você tenha lutado por muito tempo por algo que você precise. Talvez você já foi a médicos, psicólogos, psiquiatras, mas a sua dor, a sua enfermidade ainda continua. A sua luta dentro da sua casa, a sua luta familiar ainda continua. Talvez por muito tempo você esteja tentando acender de novo a chama do teu casamento e você não consegue. Talvez você esteja tentando consertar o relacionamento com o seu filho, com a sua filha, e você não consegue por muito tempo. Mas nós não podemos desistir. Nós precisamos nos manter em pé e continuar a lutar e a clamar ao Senhor, porque uma hora Ele ouve e Ele nos responde. Nunca pare de lutar. Nunca se canse. Creia no Senhor. Se você sabe quem é Jesus, você nunca vai se cansar, porque você sabe que Ele vai te responder. E quantas vezes a gente tenta e parece que Jesus não está aqui. Parece que Ele não nos ouve, não nos escuta, não nos responde. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele não é um Deus que mente, Ele não é o Deus que quebra promessas. Ele está com você, Ele está te escutando, Ele está apenas trabalhando. Mas continue a clamar, continue a clamar. Talvez pessoas vão chegar em você e vai falar assim: para com isso. Para com isso, para que clamar tanto? Você já está há tanto tempo aí, você não consegue. Quando nós sabemos quem Jesus é, não existe ninguém nesse mundo que vá nos parar de correr atrás dele, de chamar a atenção dele, de clamar por ele. Esse é o segundo padrão que nós encontramos nessas três histórias. Essas pessoas clamam por Jesus e chamam a atenção de Jesus. E a terceira e última coisa que nós vemos aqui: elas depositaram toda a sua fé
em Jesus, e somente em Jesus. Elas entenderam que na situação que eu estou, Jesus é a minha única saída. Jesus é o único que pode fazer isso por mim. Eu tenho algo em mim. Hoje em dia a gente tem a medicina e temos tantas coisas, né? E eu entendo que essas coisas são uma dádiva de Deus para nós. De você poder ser curado de uma enfermidade indo aos médicos, indo a um hospital, indo a uma clínica, indo a um psicólogo, a um psiquiatra. Isso tudo é dádiva de Deus. Mas, mesmo com tudo isso, a nossa fé não tem que estar pautada no que homens podem fazer. A nossa fé tem que estar pautada apenas em Jesus. É Ele quem faz, é Ele que tem o poder sobre tudo e todas as coisas. Sabe, a gente sentir algo dentro de casa, fala assim, meu, tem alguma coisa que não está boa aqui. E a nossa primeira opção ser, antes de ir ao hospital, antes de entrar no carro, ou até no caminho do hospital, você já colocando a mão e falando assim, Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor é o único que pode fazer. Cure a minha vida, cure o meu ser, Deus. É disso que eu falo. Entender que o Senhor, Ele é tudo que precisamos. É nele que vamos encontrar o que precisamos. E na Bíblia a gente vai ver que Jesus, Ele coloca algumas medidas para a fé. Ele vai colocar lá quando eles estão no barco e acontece uma tempestade, Jesus está dormindo e Jesus fala, homens de pequena fé. E aqui no texto do oficial ele vai falar assim, nunca vi uma fé tão grande em Israel. Se Jesus coloca isso é porque existem medidas de fé. Irmão, não se contente com uma fé pequena. Não se contente com uma fé pequena. Busque sempre ter uma fé maior em Deus. Quando você vê a tempestade, assim como Pedro, andar sobre as águas, porque ele confiava em Jesus. E aquela mulher, a gente vê a fé dela era tão grande, porque ela acreditou que apenas tocando em Jesus ela seria curada. Ela não precisava conversar com Ele, ela não precisava vê-lo olho no olho. Ela sabia que se ela apenas tocasse, Jesus tinha poder de curá-la. Porque ela entendia que o mesmo Deus que uma vez tocou a terra para formar o homem, era capaz de um toque curá-la e restaurar a vida dela. Compreenda quem é o seu Deus, meu irmão. Aquele cego, ele nunca viu Jesus. E a gente vê pessoas que elas só acreditam vendo. Hoje ainda existe até uns memes aí que o pessoal fala assim, quando eu não vejo eu falo, eu só acredito vendo. E quando eu vejo eu falo, eu não acredito. Esse cego é um exemplo, ele nunca viu Jesus, ele nunca viu nada do que Jesus fez, ele apenas ouvia falar sobre isso. Mas apenas ao ouvir, ele colocou toda a sua fé em Jesus. Ele sabia o que Jesus podia fazer. Nem o seu discípulo Tomé acreditava apenas nas palavras, ele precisava tocar, ele precisava ver.
Se você quer ter uma fé grande, meu irmão, aprenda que você não precisa ver, você não precisa tocar, você só precisa confiar em Cristo e no que Ele é. Assim como aquele oficial, ele colocou toda a sua fé na palavra de Deus. Se Deus que criou, Jesus que estava ali na criação, Ele criou todas as coisas com apenas o poder da sua palavra, porque Ele não curaria apenas por uma palavra. A Bíblia diz que Jesus, que Deus sustenta todo o universo pelo poder da tua palavra. Então nós precisamos aprender a nos mover na palavra de Deus. Assim como Pedro na grande pescaria, quando Jesus o chamou, Jesus falou, pô, joga a rede do outro lado. E Pedro estava assim, eu já tentei a noite inteira e eu não consegui. Mas em sua palavra eu jogarei a rede. Pedro estava falando, só porque você falou, eu vou jogar. Assim como Naamã mergulhou sete vezes no rio, apenas lançando-se na palavra. Nós precisamos aprender a nos mover na palavra de Deus. Quer ter uma grande fé? Aprenda a se mover na palavra. Aquele oficial falou, eu sei que com apenas a sua palavra, ele será curado. Quer chamar a atenção de Jesus? Tenha uma fé grande. Tenha uma fé completamente fundamentada em Cristo, em Jesus. E aprenda a se mover pela palavra de Deus. E a leitura da palavra, da Bíblia, faz a nossa fé ficar mais forte. A Bíblia não é apenas um manual de teologia ou de vida cristã, de como é a nossa crença. A Bíblia vai muito além disso. A Bíblia é um caminho para você se aprofundar em Deus e aprofundar a tua fé em Deus e ter mais intimidade com Ele, para conhecê-lo, para saber quem Ele é. Então, irmão, se você quer chamar a atenção de Jesus, se você quer chamar a atenção de Jesus, aprenda com esses 3 personagens. Primeiro, reconheça quem Jesus é. Segundo, não pare de clamar. E terceiro, tenha uma fé grande. Eu não sei aonde você está nesse momento, eu não sei pelo que você está passando. Talvez você esteja precisando de um milagre. Talvez você esteja clamando por muito tempo, mas você não tem encontrado respostas. E você está tentando chamar a atenção de Jesus. Jesus, eu estou aqui, olha para mim. Talvez por muito tempo você esteja tentando. Talvez as suas forças já estejam indo embora. Mas eu te chamo hoje a chamar a atenção de Jesus para você pela tua fé. Que você receba o seu milagre, receba a sua vitória, com Jesus olhando para você, e eu nunca vi uma fé dessa. Eu nunca vi alguém que confiasse tanto em mim como esse meu filho. Eu te convido nessa noite. Talvez algum familiar seu já esteja
internado, entubado. Talvez os médicos já dizem que não tem jeito. E eu convido você, caminhe, se mova em fé, através da palavra do Senhor. Ele não precisa ir até lá pessoalmente tocar. Com apenas uma palavra, Ele pode fazer. Chame a atenção de Jesus para você.